Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo e esse é o Senai Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática, que a gente se propõe a falar sobre tecnologia, inovação e educação de uma forma descomplicada. Aproveita aí. Oi pessoal, eu sou a Clarissa. Tô aqui apresentando o Infocast com o Murilo. E hoje a gente vai falar dos algoritmos. Eles são vilões ou eles são mocinhos nas nossas vidas tecnológicas? Pra falar disso, a gente trouxe a Andréa Santos, que é advogada e gestora do Daniel Lab. Tudo bom, Andréa? Tudo bem? Olá, pessoal. Se apresenta rapidinho pra gente. Meu nome é Andréa, como a Clarissa disse, eu sou advogada, tenho estudado desde muito tempo a parte de Direito e Tecnologia e hoje eu atuo com inovação no Daniel Lab. Então, a gente também chamou aqui a Vanessa Carvalho, que é da agência Buena Social Media. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem? Bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada. Eu sou Vanessa, eu tenho a agência Buena, que é especializada em gestão de redes sociais. Eu hoje sou editora de redes sociais e a fundadora também. E trabalho com redes sociais e marketing de conteúdo desde quando as redes sociais eram bloqueadas nas empresas. Era tipo tudo mato, né? Era mato. A gente tá falando aí de uns 12 anos. Nossa, é verdade. Então, pessoal, meninas, desculpa, tá, Murilo, mas eu vou falar meninas porque estamos aqui numa predominância. Tranquilo, é uma triacada aqui. Vamos começar pelo começo, então, definindo o que é o algoritmo, né? A gente ouve muito, principalmente agora, nessa época de eleições e nas notícias, a gente ouve falar muito de algoritmos quando a gente tá falando de redes sociais. Mas, na minha pesquisa, e conversando que a gente, até pelo núcleo de desenvolvimento que a gente tem aqui, a gente sabe que algoritmo não é só isso. Então, Vanessa, o que você diria que é o algoritmo? Olha, engraçado porque eu explico algoritmo praticamente todos os dias lá na agência para todos os clientes. Cada vez mais esse é um vocabulário que faz parte de pessoas que conhecem muito bem e de outras pessoas que acabaram de conhecer. Quando a gente fala de redes sociais, inevitavelmente, aquelas pessoas que mesmo estejam começando a entender, já saem, às vezes falam um algoritmo, mas eu explico muito exatamente como é que é o funcionamento, apesar da gente não ser uma caixa preta, né? A gente não sabe exatamente o que está programado, o que está por trás do código, mas a gente sabe pelo que se discute, pelo que se divulga, quais elementos que entram nessa compensação, né? Então, como trabalhando diretamente com a gestão de redes sociais, a gente fala o tempo todo de como que a gente pode publicar no melhor dia, no melhor horário. Mas por que a gente faz essas coisas? Por causa dos elementos que o algoritmo hoje aplica pra gente, né? Então, se a gente for pensar, porque eles todos até têm nome, né? Então, você tem o EdRank lá no Facebook, mas você tem o PageRank no Google, e aí os elementos aí pro lado de redes sociais são muito mais relacionados são 3 grandes elementos, né? Que é a afinidade que o criador de conteúdo, quem publica, tem com quem está seguindo, né, o seguidor. Essa afinidade é baseada em histórico. Então, quantas vezes eu curti, comentei, compartilhei, salvei, visualizei um conteúdo daquela página, daquele perfil. Então, fica guardado como um histórico de afinidade que eu tenho com aquele canal ou com aquele perfil. E aí, somado a isso, então, qual que é o peso da interação que eu tenho com esses conteúdos? Então, nem todo mundo sabe que você tem uma diferença de valores, né? De peso mesmo. Uma curtida é um valor 1. O comentário vale mais, ele tem peso 2. O compartilhamento tem peso 3, né? Porque daí é você compartilhando nas suas redes, aumenta o alcance, junta a sua autoridade com a autoridade do conteúdo original. E aí, somado a isso, você ia perguntar alguma coisa, Murilo? Dá pra gente dizer, então, que o algoritmo é a forma com que o Facebook, a rede social, funciona? Ou não, sim, exclusivamente a rede social, imagino. Não exclusivamente a rede social, porque se a gente for pensar, existe o algoritmo da rede social que a gente consome, seja o Facebook, Instagram, o YouTube, que mostra seus vídeos recomendados, mas a gente tem a parte de respostas das pesquisas do Google, a gente tem o vídeo sugerido do Netflix, você tem a time capsule do Spotify. Então, de maneira geral, a gente vive em várias plataformas e vários canais mediados por um algoritmo que vão
sugerindo interações e conteúdos pra gente. A gente pesquisando aqui, desculpa. Tudo André, bem. pode Não, falar. o que eu ia falar é só que, assim, de uma forma geral, pra dar um conceito técnico e objetivo, porque acho que aí alcança bem os exemplos que a Vanessa comentou, é que o algoritmo ele é um conjunto de normas e procedimentos que vão solucionar um problema. Que bom que tem uma pessoa técnica nessa mesa. Eu não sou tão técnica, assim, mas assim, é só porque isso ajuda a gente a entender como isso não é só nas redes sociais, como ela falou. Então, por exemplo, o Google. O buscador do Google, quando a gente está numa sociedade da informação, que a gente recebe uma enxurrada de informações, ele vem para quê? Olha, nós temos um monte de informações. Como nós vamos filtrar essa informação? Sim. Então, ele busca padrões, nossos padrões de pesquisa, e aí ele vai ranquear ali o que a gente vai filtrar as informações de acordo com os nossos padrões de pesquisa. Então, veja que são diferentes. Que são Os diferentes. meus são diferentes Exato. dos seus, que são diferentes de E que aí tá vão ouvindo a implicar gente. várias outras coisas que a gente vai falar, né? No todo um contexto, que eu acho que é o que a Vanessa começou a explicar. Então, assim, de forma, assim, só para ter um conceito técnico, é basicamente isso. São normas e procedimentos que ajudam na solução de um problema. Hoje, o problema que a gente tem hoje na sociedade de informação é filtrar informações. Sim. E aí é por isso que tem toda a questão de feed de notícias. Então, como que a gente recebe um tipo de notícias, eu recebo um tipo de resultado de pesquisa, a Vanessa outra, porque minha timeline aparece alguns tipos de pessoas, mais perfis de uma pessoa, aí entra muito na questão de afeto. Então, eu tenho muita similaridade com alguma pessoa. Então, o Instagram faz isso. Verdade. O Instagram, antes, as postagens a gente via em ordem cronológica. Saudades Lembre-se disso, dessa né? época, Do anterior pro, né? O que a pessoa acabou de postar, então vou vendo primeiro que foi indo. Agora não, é por afinidade. Sim. Então, se eu curto bastante foto da Vanessa, eu vou ver muitas coisas da Vanessa. Exatamente. Então, estão sempre ali. Então, assim, é basicamente uma questão de filtros de informações. Aí entra muito o que ela falou, de afinidade, todos os conceitos que a Vanessa falou. Só pra... Os pilares, né? Pra gente, acho que completar esse conceito, quando eu tô interagindo, como é que o Facebook, ou o Instagram, ou a Netflix, eles armazenam e capturam e administram essas informações das minhas interações, das minhas afinidades e tudo mais, nesses 3 pilares, principalmente dos algoritmos sociais que vocês estão comentando. Imagina que eles traçam um perfil seu. Eles vão eles armazenando tudo que você faz. Como? Basicamente. Assim, aonde, né? Dentro do banco gigante de dados deles. Nos servidores, dos né? servidores, Nos servidores, na nuvem. da nuvem. Porque a internet, nos sites de internet mesmo, a gente sabe que são os cookies. Sim, mas sim. no Dentro do Facebook, desktop, né? No Facebook, por exemplo, tem cookies também? Ou é uma fórmula mágica, um elemento secreto? Eu acho que são todos. Eu acho que aí, eu não sei se eu posso já partir para esse lado, mas eu acho que aí a gente entra muito no que são dados. Né? E aí a gente entra numa questão mais legalista da coisa. Os dados pessoais, né? Antes a gente tinha muito aquela questão, o que são dados pessoais? E a gente, antes mesmo da tecnologia, tinha aquela questão, dado pessoal é o meu nome, é o meu endereço, é meu e-mail. E aí tem todo o desenvolvimento tecnológico e a gente começa a ver que alguns identificadores eletrônicos também são dados pessoais. Então, por exemplo, meu endereço de IP, ou seja, quando eu conecto com a internet, que ali eu tenho, me identifica. Pode não me identificar de pronto, mas se eu cruzar com alguns outros dados, eu consigo me identificar. O meu MAC address, que é o número do meu dispositivo, informações do meu dispositivo móvel, se eu tiver só pegar o MAC address, eu não sei quem é a Vanessa. Mas se eu começar a cruzar com algumas informações da operadora, de onde ela comprou o celular, que foi na Samsung, ou na Apple, eu consigo chegar até a Vanessa. E traçar um perfil de E quem traçar é um perfil possivelmente de quem é. a Vanessa. Exatamente. E eu acho que é aí que entra um negócio prático da coisa, Exato. né? Então, acho que é por isso que até a nossa legislação, né? A gente tem agora nós temos, finalmente, graças a Deus, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a entrar em vigor em fevereiro de 2020, mas ela vem muito no conceito do que a União Europeia já tem, né? Do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em maio desse ano. Que eles começam a falar, então, que dado pessoal é toda e qualquer informação que identifica um indivíduo, uma pessoa física, diretamente, então, nome, CPF, e-mail, e indiretamente, que são aqueles dados que não te identificam diretamente, como mesmo os cookies. Os cookies estão ali nos navegadores, ele consegue ver o que eu acesso, quantos cliques, quanto tempo eu fico na página, se eu saio rápido ou não. Então, é um tipo de identificador. E todos os demais identificadores eletrônicos, geolocalização,
localização, o sistema operacional. Afinal de contas, muitas empresas têm usado aí para fim de marketing toda uma questão de geolocalização. Então, a gente tem que ver que esses dados, como eles são usados, são compartilhados, aí é uma questão que a lei pode ajudar, né? Óbvio que tem outras questões que eu acho que aí foge do escopo da lei, mas assim... a gente entendeu que são dados pessoais e como essas redes sociais compartilham os nossos dados, que é o X da questão. Além do algoritmo, que é a caixa preta, mas eu acho que o que falta, o que a lei vem para trazer é essa transparência. É o nosso direito à informação, que não é novo, que está lá no nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990, que nós temos um direito básico de informação. Então, saber que se tem alguém coletando os nossos dados, quais são esses dados? Para quais finalidades? Eu acho que é isso que falta. E aí eu entro muito num paradigma que a gente tem que desmistificar. Poxa, mas aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, vai acabar com a publicidade. Na verdade, não é isso que quer acontecer. Ele quer só que ter transparência e informação. Então, se eu for participar de alguma ação nas redes sociais, eu só quero saber, eu quero ter o direito de saber para que dados. E aí eu vou decidir, tudo bem, eu quero coletar, eu quero que vocês compartilhem com todos os parceiros, porque eu gosto de ter esse conteúdo personalizado. Mas que nós tenhamos a ciência de quais dados são coletados, com quem é compartilhado. Eu acho que é isso que está em pauta, né? Assim. Eu não sei se tem a ver com o que você disse, mas eu percebo em alguns sites que eu entro gringos que eles têm um aviso, eles mostram assim, nós estamos coletando seus dados a partir do momento que você está navegando nessa página. Sim. Isso se deve já a essa legislação mais avançada que eles têm lá fora? Sim, porque antes, o que as pessoas entendiam como tratamento de dados, né? As pessoas entendiam que era a coleta, ou só que eu pegava e manuseava ali os dados. E, na verdade, o tratamento de dados é desde o acesso. Porque se eu acesso a sua página, você já está coletando os meus dados, você tem um endereço de IP, você pode não ter lá, não posso ter preenchido o cadastro para receber uma newsletter, mas você já tem meu endereço IP, você já tem, de repente, se eu tô com a localização, o GPS ligado, você já tem esse acesso. Então, você já tá ali, de certa forma, você pode, assim, não armazenar esses dados para fins e tratares, mas você tem acesso. Então, acho que isso é legal, você ter a transparência, as pessoas entenderem a dinâmica da internet, né? Eu acho que o que muda hoje em dia é que você, antes, as pesquisas que a gente tinha de coleta de dados era ligar, posso pegar o seu telefone, alguma coisa assim, ou no meio da rua, ou você chama a pessoa, vem pra dentro, né, das agências de marketing, fala, vou fazer aqui, controlado e tudo mais. Agora não, você tem cliques na internet. Se eu curtir determinada página, eu já traço o seu perfil, que é muito que a Vanessa tá falando, acho que ela pode explorar isso até melhor do que eu. O quanto a gente pode traçar. Então, as leis de proteção de dados vêm muito para falar, olha, essa é a nossa realidade agora. Os estudos de inteligência artificial não vão parar e as agências vão continuar usando. Nós podemos usar isso nas nossas empresas diariamente. Então, o que a gente pode fazer para simplesmente informar e dar transparência e proteger para que isso não seja usado, como foi o caso do Cambridge Analytica, que teve toda uma questão aí de profiling e coisas direcionadas. Eu acho que o problema não está em direcionar ou você colocar um anúncio, mas assim, eu preciso saber para que os meus dados são compartilhados e com quem são compartilhados. Eu gosto muito disso que a Andrea está falando, porque essa é a realidade que a gente vive. Eu não sou do time que fala assim, que condena nem que defende. Mas é o mundo que a gente vive hoje. Então, dentro desse mundo, como é que a gente pode viver melhor, né? Então, por isso que surgem as leis e as coisas vão se adequando, se ajustando, ficando mais transparentes, porque não tem como voltar para trás agora. E essa coisa dos dados, que foi até o exemplo que você deu da Cambridge Analytica, a gente adora brincar, né? Faz um teste de personalidade, faz um não sei o que, uma charada, quem é você na série da Netflix. E aí, na hora que você dá aquele okzinho lá para integrar o app do joguinho com o seu app da rede social, cara, ali você deu todos os seus dados. Vendeu a sua alma. Você vendeu a sua alma. E, de certa forma, você deu o ok. Esse é o problema. Só que aí é melhorar essa transparência, né? Do que, de fato, você tá dando ok. E você saber
quais são os dados. Porque assim, se a gente vai ler tudo, a gente não faz mais nada no mundo digital. Porque tudo lá tá dizendo que podem publicar em seu nome, você pode ceder todas. É uma procuração praticamente eterna da sua vida, assim. Exatamente. E meninas, vocês estão comentando aqui tanto que a LGPD veio como um mal necessário, entre aspas, né? Não foi mal, um bem mas um necessário. remédio. Eu acho mal. Um remédio para nossa situação Sim, atual. sim. A gente pode dizer que o algoritmo, ele veio como um remédio para a publicidade e o volume de conteúdo que a gente está produzindo hoje com a internet? Eu vejo que sim, para o volume, e a parte do remédio para a publicidade eu não vejo, mas eu vejo que ele veio total com um objetivo comercial, porque a partir do momento que você tem esse volume de dados e informações e comportamentos mapeado, você consegue, então, oferecer um espaço, porque no fundo, o que a gente tem ali nas redes sociais a gente está entregando os nossos dados para a gente ser o público-alvo de campanhas, porque foi isso que aconteceu Se o serviço é de graça, o produto é você, né? Exatamente isso. Então não tem muito mistério. Então, enquanto você estava lá e aí estava todo mundo entrando na rede social, tudo era o orgânico funcionava, era uma coisa diferente. No partir do momento que então se vende, vira uma mídia, então aí já começam a entrar outras questões, outras relações. Que é que você falou do GPS, por exemplo. Você saber a localização, hoje você consegue fazer um anúncio escolhendo por raio a partir de um endereço. Você coloca o endereço e fala, eu quero que que as pessoas sejam impactadas num raio de 5 km a partir deste endereço que eu digito. Como é que as pessoas sabem disso? Por causa disso, da geolocalização. Mesma coisa se a gente for ver o Waze, que não é uma rede social como a gente está acostumado a imaginar, mas não deixa de ser. Então você ali, oferecendo dados de trânsito o tempo todo, mapeando a cidade, você também, a partir daquele momento que você contribuiu, você também vira o produto, porque daí você faz uma campanha por geolocalização. Eu quero que a pessoa que passe por ali, perto da rua, ela seja impactada com um anúncio do meu restaurante. Então, isso é bem real. E tirando da parte do algoritmo no sentido daqueles elementos combinatórios que a Andrea falou, a gente não, né? No caso, a rede social sabe quantas vezes a gente abriu o aplicativo, sabe por quanto tempo a gente permaneceu lá, quantas pessoas a gente segue, se a gente é mais só seguidor ou a gente também compartilha. Então, sabe, inclusive, quanto tempo você ficou parado em Exato. certo local, sabe tudo, né? sabe tudo. E também não é muito diferente do que a gente vê no nosso próprio site, né? Então, o nosso próprio site hoje a gente tem os dados para pensar em ficar mudando o nosso site a todo momento, pensando na melhor experiência do visitante. Deixa de ser também uma inteligência de internet. Indo mais para esse lado da rede social, então, acho que a gente já pode afunilar para o caso da bolha, né? A bolha. A bolha. Música de suspense. A bolha. Me corrija se estiver errado, né? Mas foi implementado, se não me engano, em 2007 o like no Facebook. Por muito tempo se pediu um botão de dislike também, né? Por muitos e muitos anos. Por muito tempo. Até hoje. Até hoje, acho. Porque as pessoas falam, eu curti, mas não é dizer que eu curti, é só que eu dei ciência. Pois Sabe, é, assim, pois até é. o like, assim, tem aquela definição. O que é o like? O que é o like? Acho que vai variando, sabe, de público pra público. Eu dei ciência no que você disse, sabe? Tô A indireta vendo, foi pra mim. tô vendo. Dei ciência. Mas eu imagino que se você dando um dislike em alguma coisa, você está insinuando que você não gostou de um conteúdo ou Sim. que seja que a pessoa postou. E eu acho que isso pode criar um atrito que te leva a sair da rede social. Eu acho que isso é a última coisa que... Então, não na rede necessariamente, social. né? Porque o YouTube tem o dislike. O YouTube tem o like e o dislike. Ok. E é legal, eu gosto de olhar o dislike pelo sentido de o que eu posso aprender com esse dislike. Não vamos nem entrar na discussão dos haters, mas se a gente pensar no que eu posso acompanhar da minha própria audiência, assim, puxa, eu fiz um vídeo
testando, porque tudo é consciente, né? Se você fez as coisas sem saber o que você estava fazendo, fica mais difícil de você mapear as reações. Mas se você sabe... uma coisa que você testou, um formato diferente, uma foto diferente, um vídeo com legenda, um vídeo sem legenda, e aí você tem mais dislikes para determinada estratégia de conteúdo que você faça, você recalcula a sua estratégia. Sim. Eu acho o dislike ótimo, porque você consegue ter um pouco mais de noção de como foi a emoção da pessoa do outro lado. O que os botões do Facebook de emoção vieram fazer, né? Então, você porque tem no o Facebook, like, o mais próximo que a gente tem disso, eu imagino que seja aquele emoji o bravo, com raiva. Só ou que ao triste. mesmo tempo você não é explícito se você está com raiva do que a pessoa postou. Não, ou do ou conteúdo se em você si, do está- tema, né? Se você está bravo junto com a pessoa. Mas né, aí, no eu não caso. Mas sei acho se que é nem o problema. dislike também, né? Dislike também não seria. meio que... O dislike Mas eu não veio sei com... também se é uma questão de problematizar. Eu não sei se eu vou problematizar o negócio. Mas eu acho que, assim, até pela própria questão dos próprios algoritmos, de como é formado, de a gente sempre ver, e aí entra muito na questão da bolha, de vermos aquilo que vai muito mais, que converge muito mais com a nossa informação. Eu também sou muito a favor do que a Vanessa disse. É legal, porque aí você, se tem um dislike, você sabe, pô, onde eu tô errando? Sabe aquele momento de, será que o meu conteúdo é bom ou não? Será que o que eu escrevi faz sentido ou não? E a gente entra num diálogo de, eu discordo de você e tal. Mas isso é bonito na gente- teoria, Exato. Maravilhoso, né? Exato, por isso que eu vou Teoria. problematizar. Será que as pessoas querem ser discordadas Claro no que seu não. Facebook? Assim, você vai vir no meu Facebook e vai discordar com coisas, porque o Facebook é meu, eu vou falar o que eu quiser. E aí entra nessa questão de bolha, porque... E aí foi muito que eu conversei com a Clarissa. Quando a gente vê muito essa questão de bolha, você vê da própria formação da sociedade, uma questão social. Aí eu saio totalmente do direito... E aí, e por isso que eu já faço mestrado em ciências sociais, porque o direito não vai me responder isso, e eu acho que a resposta não é uma lei para isso, é uma questão social. A gente vê em toda uma construção de própria comunidade, dos clusters, né, sociais, é muito por uma questão de afeto, por isso que tem o pilar, né, do algoritmo. Poxa, se eu vejo que a Clarice tem as mesmas ideias que eu, a probabilidade de eu andar com ela e ela ser minha amiga e nós falarmos é muito maior. Porque, eu não vou falar com hater, porque, né, ali o impacto, né, é muito maior. E as bolhas vêm muito nisso. É por isso que a gente acaba sendo produtor da nossa bolha de certo ponto. Porque a gente vai sempre curtindo o quê? Aquilo que converge com as minhas ideias, com as minhas opiniões, com o que eu acredito. E aí, quem tem muito essa visão de, eu gosto de discordar, você tem que ficar mesmo que brincando com o algoritmo. Eu vou curtir uma coisa que eu gosto e outra que eu não gosto pra ficar brincando pra eu receber os dois tipos Exatamente. de informações. Mas aí vem o Facebook e fala, se ela gosta muito mais daquilo, pra eu mantê-la mais tempo na rede social, eu vou mostrar aquilo que ela gosta de ver. Se ela gosta de ver vídeo de gatinhos, vamos colocar vídeos de gatinhos. Se ela gosta de esportes, é mais ou menos uma rede social própria. Né? Aquela coisa de daily me que eles chamam, né? Que tem até um escritor que fala muito sobre isso num livro, né? Sobre democracia e redes. E é aquela coisa de, tipo, é o meu diário, aquilo que eu quero, o meu interesse. Então, acho que tem duas coisas. Óbvio que os algoritmos, eles contribuem para a bolha, né? Porque eles acabam sendo uma questão. Mas a gente precisa entender que é uma empresa privada que tem interesses, né, próprios. A gente também não pode jogar todo o peso. E nós, né, como indivíduos, a gente quer realmente ficar só vendo coisas que nós queremos, não queremos ser, né, contraditados o tempo todo. Ou a gente pode abrir um pouquinho, ser um pouco mais aberto e falar, eu vou curtir coisas dos dois lados, ter gente que pensa da mesma forma para que eu tenha esse volume de informações dos dois lados. Mas Então, de qualquer maneira, aquele que prevalecer mais Sim, vai com sempre certeza. ser entregue mais. Com certeza. É que esse lance, pra mim, tem muito a ver com um comportamento independente da tecnologia. Com certeza. Pra mim, hoje, a bolha na internet, ela é na internet, mas ela reflete muito
os nossos grupos no offline. Com certeza. Quem é que também vai ficar frequentando ambientes e grupos que são muito diferentes da opinião própria? É um exercício isso. É um exercício. Eu imagino que seja uma maximização de um comportamento que já existe. Exato. Por exemplo, se você estivesse numa festa... Daria no mesmo. Aí tem uma pessoa que falou alguma coisa que você não gosta, você se afasta dessa Exato. pessoa, né? Numa festa, ou a gente vê os grupos desde a escola, já tem a segregação, né? Cada um com o seu... Acho que só a família, né? Sobrevive a bolha. Porque, por exemplo, no Natal tá todo mundo ali, então você tem que conversar tem com a bolha do pessoa que Natal, mas é outra discorda. bolha, né? Tem a pessoa que Mas é concorda. que eu acho que também acaba, não só o algoritmo acaba intensificando essa coisa da bolha, quanto o simples fato de você ter um fácil acesso à informação de todo mundo ali. Você Claro, sabe o que tá todo mundo concentrado ali. Exato. Então, por exemplo, se tem algum parente seu que você não vê há anos e tem uma opinião muito diferente da sua, você só vai saber dessa opinião quando você eventualmente encontrar com ele ali. Você tem tudo... Ou ele postar. Ou ele postar, no E caso, aí né? é que vem o negócio. É muito fácil de seguir. É muito fácil dar unfollow, é muito fácil bloquear. Então, a gente já começa a entrar num outro negócio que, assim, então não é todo mundo que tem esse comportamento ativo na rede social para ficar interagindo com perfis de opiniões diferentes, para manter... Não só interagir, né? Buscar informações em outros lugares fora das redes sociais. Existem mecanismos hoje que eu sempre recomendo. Dá para você ativar as notificações, dá para você configurar para você ver primeiro determinado perfil. Então, dá para você, de alguma maneira, deixar algumas coisas mais evidentes. É óbvio que o algoritmo vai continuar fazendo o trabalho dele ali. Só que a gente gosta, do ser humano ficar na zona de conforto, onde é mais quentinho, é mais fácil de lidar, é previsível. Então, é muito muito gostoso você estar ali falando com gente que vai devolver a mesma coisa que você quer, que é a câmara de eco, que você fala e volta a mesma coisa que você falou. Então, ali tá terreno conhecido, né? Não tem um elemento surpresa nem nada. Só que isso é muito parte do comportamento que a pessoa tem na vida dela offline. E quando ela leva isso por um volume, porque a gente está conectado o tempo todo praticamente, depois que vieram os smartphones, não tem mais o que falar que você não está conectado. É muito difícil. Hoje, para a gente desconectar, é um exercício consciente. Porque você vai fazer uma coisa no celular, você vai, sei lá, vai ver a hora. Você já tá no Instagram, você já foi pro WhatsApp, você já circulou várias outras coisas e não fez o que você queria ter feito. Então, é muito complicado. A gente também... para mim, é um grande reflexo. Eu não gosto de culpar o algoritmo. Eu acho que isso sempre houve. E com a persona digital, porque eu não gosto disso, eu sempre digo que assim, o que a gente é no digital continua sendo a gente mesmo. Eu não sou uma pessoa diferente no meu Instagram do que eu sou quando eu tô com os meus amigos, com a minha família, em casa. Então, a gente não pode tirar esse peso de um comportamento humano, que foi amplificado. Vocês não acham que, agora entrando mais no âmbito, por exemplo, mais político da coisa, vocês não acham que pode ser, por conta da democracia, ser ruim esse fechamento, maior ainda que a bolha traz na rede social, por conta de você conseguir ver outros pontos de vista, por ela te direcionar para aquilo que você está querendo ver? Vocês acham que isso pode ser um risco da gente achar que aquilo ali é realidade e encarar aquilo como uma realidade mesmo e você não conseguir ver outros pontos de vista? Sem dúvida, sem dúvida. Porque e vocês acham que tem alguma coisa que a rede social pode fazer para reverter, interferir nisso? Então, hoje você tem algumas ações encabeçadas pelas próprias redes sociais mesmo. Você tem o Facebook, ele financia alguns programas de checagem de dados e coletivo de informação para ajudar a combater as fake news. É que eu normalmente falo, cara, é um volume muito grande de pessoas agindo para outras que vêm atrás corrigindo, né? Mas eu acredito que isso deva ser parte da responsabilidade e ser cobrado de uma plataforma igual veio a lei agora. Então, para mim, faz parte da cesta deles, eu acredito. Eu acho que, assim, a gente tem alguns aspectos, né? E eu vou muito na linha da Vanessa. A gente também não
pode culpar todas as plataformas. É óbvio que, né, as plataformas, elas têm toda uma questão de interesse econômico, compartilhamento de dados, e aí vem as leis gerais de proteção de dados para justamente falar, olha, você vai compartilhar, mas você tem que avisar. Mas eu acho que aí tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, o comportamento humano, de até que ponto a gente está disponível para um diálogo, e aí democracia é diálogo, a gente sempre abrir para entender. E eu acho que quando a gente fica muito naquele eco, né? Naquela câmara de eco, a gente tende a achar e a gente meio que erra na percepção da realidade, de achar que, assim, a realidade do mundo ou do país é aquela realidade do meu cluster, do meu clube de amigos. E aí, quando a gente fala em democracia, é o bem do povo como um todo, não é só o meu bem, o que eu acho. Então a gente entra numa discussão bem política e social do que a gente precisa repensar. E a gente precisa entender também que agora, com as tecnologias, nós estamos mais vulneráveis. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo que, assim, eu recomendo super, tá na Wired. É um vídeo do... o nome dele. É do Yuval Noah, que é que ele é o autor daquele livro Homo Deus. Do Sapiens. Isso, também, né? do Sapiens. E agora ele tem o... 21 Lessons for the 21st Century. E ele fala muito de inteligência artificial, como isso impacta. E também estava o diretor da Center for Human Technology. Então, como as tecnologias se impactam com o humano e como a gente pode religar isso. E eles estavam falando que a primeira coisa, e eles falam justamente de tecnologia e democracia. E eles falam, primeiro a gente tem que entender que nós somos vulneráveis. Hoje na internet... Humana, né? Justamente, nós somos vulneráveis. A gente sempre achou que a nossa personalidade nunca seria descoberta. Algumas coisas seriam descobertas, mas o nosso... Eu consigo fazer aquela poker face, se eu não gostar e falar, pelo bem do nosso convívio, se a Vanessa falar uma coisa, eu faço aquela coisa assim. Cara de E as redes paisagem. sociais, Aquela no poker caso, face. No caso, as redes sociais te conhecem melhor do que você mesmo. Né? Exato. Pois é. E aí entra naquela questão, quando a gente parte pro de inteligência artificial e diversos mecanismos, hoje, por exemplo, existem câmeras que aí você coloca, tem toda uma questão de reconhecimento facial que consegue ver a dilatação dos seus olhos, o seu batimento cardíaco e começa a ver a sua ansiedade, o seu estresse, de acordo com as coisas que a gente fala. E nós temos câmeras cada vez melhores nos nossos celulares. Sim. Diversas coisas por reconhecimento facial, por biometria. Então a gente precisa entender que nós estamos muito vulneráveis. Quando a gente trata, por exemplo, de neurociência, que muito toda a parte de marketing estuda muito, ou seja, não é uma tecnologia nova, né? Não é uma coisa nova. Isso já vem estudado há muito tempo atrás. E aí tem aí a série do Netflix Mad Men para mostrar isso, que isso realmente acontecia. Então, quando se junta tudo isso, e aí eu consigo saber exatamente que discurso eu dou para você, em que momento e tudo mais, eu consigo direcionar. Eu consigo direcionar um tipo de debate para você porque eu sei que vai ser a favor e o seu tipo de engajamento eu consigo medir. Se você curte, se você engaja, se você compartilha, como está. Então a gente precisa entender que nem sempre nós estaremos certos. E isso é uma coisa de deixar o nosso ego de lado, porque a gente sempre gosta de falar, eu tenho a razão. Eu vi, inclusive, um sociólogo num podcast outro dia dizendo que a primeira reação que você tem que ter a qualquer informação nova que chega a você é a negação. Duvidar. Você duvidar primeiro, aí você verifica, aí você atesta. Exato. Né? Na verdade, assim, o tema de fake news e esse tema de toda forma, assim, as bolhas e os efeitos que elas estão trazendo, todo mundo está debatendo porque é importante a gente falar muito disso. Vou aproveitar um gancho do que a Andrea falou, do engajamento. O engajamento... Vou citar o exemplo recente dos candidatos à eleição presidencial. Há 10 meses, o Bolsonaro, ele tinha, somando todas as redes sociais, né, toda a presença digital dele, ele somava 6 milhões e 900 mil seguidores. O Haddad, ele começou há 10 meses com 742 mil. Então, assim, já havia uma diferença... Discrepância bem... Né, de princípio. O Haddad foi para 3 milhões e 400 mil. E o Bolsonaro para 17 milhões e 100 mil seguidores. E aí, dentro, não é só o crescimento da audiência, e que muito provavelmente, eu não tenho esse dado, mas se eu tivesse que
que dá um palpite, a maioria era de gente que foi eleitor dele, né? Porque dificilmente pessoas de opiniões contrárias iriam seguir e acompanhar o que ele posta por causa da bolha. Eu já vi casos, mas Claro, não é mas regra. não é a regra. Mas Pouquíssimas. isso que é o dever que deveria acontecer para sair da bolha. Sim. E aí, em relação ao engajamento, o engajamento do Bolsonaro era 3 vezes maior. Então, os posts que ele fazia, as lives, os vídeos, eram 3 vezes maior do que a campanha que o Haddad fez nas redes sociais. E porque rede social e política não é uma coisa nova. Já tem a campanha do Obama lá atrás. 2008. Super case. Aí depois o Trump mais recente. E agora aqui a gente também viu uma... e a gente tem outros casos da política, do marketing político, que utilizam as redes sociais como uma grande plataforma de campanha eleitoral. E o que você tinha falado, Murilo, em relação um pouco aos efeitos da bolha, porque isso aqui é um exemplo de bolha, é onde estão concentradas pessoas que, de alguma maneira, compartilham dos mesmos ideais e querem receber aquela mesma informação. Só que um dos efeitos de quando a gente está lá dentro da nossa bolha é que a gente acaba perdendo um pouco a proporção das coisas. Então, eu tô vendo um post de política, em seguida vem um gatinho. Que tira completamente o foco puxado. da discussão. E é tudo tão rápido, num arrastar de dedo, que você já mudou completamente o seu assunto, e aí você não exercita a sua capacidade crítica, você não para conversar, porque ali também você teria que comentar, com quem que você vai realmente trocar para aprofundar a discussão, o debate, com quem que você vai falar? Nesses tempos de eleição, o debate está muito mais acalorado Sim. do que argumentado, né? Exato. Então as pessoas estão muito ali na paixão, muito ali no é o meu, no berro, Pra defender, pra não se estão na posicionar. conversa, assim, né, peito aberto. Vocês exercitam isso de curtir coisas que não são Sim, interesse de super. vocês também? Sim. Eu assim, nem deixei de seguir pessoas que estavam contrárias Não. a mim. Mas assim, Ah, é eu um não tive exercício. eu não É tive um essa exercício. Mas eu acho que é integridade. pelo bem, sabe? Assim, de você tentar. Pra você ter uma noção, sabe? Assim, de você. Sim. Ver qual a percepção de tudo isso, o que eu tô vendo, sabe? Óbvio que a minha rede social é limitada, é aquela... Mas assim, mesmo assim, você consegue ver pessoas de diferentes históricos de vida, cultura, educação, falando de coisas diferentes, falando agenda política, óbvio, as eleições, mas trazendo pontos de vistas diferentes. Mas isso É um depende muito de exercício. você, né? É, você lógico. tem que ir atrás dessas lógico. pessoas e se conectar com elas, ou aceitar quando elas se Ou às conectarem vezes com você nunca teve a oportunidade de conversar com elas sobre isso, e aí a internet se tornou um novo espaço público, vamos dizer assim, em que as pessoas comentam coisas que você nunca comentou, e aí entra naquela questão de real e virtual, né? Que Sim. tinha muito essa discussão, que foi até a Vanessa falou, e eu concordo com a Vanessa, não tem real e virtual, sabe? O real, a internet, o digital, a mídia digital, é uma extensão de você não é é óbvio, tirando que você pode ser um avatar, mas mesmo assim, você ser um avatar, muitas das coisas que você leva para avatar é de você. E ali não é um avatar, é você se expressando a sua opinião. E parece que isso deixou as pessoas com mais coragem, achando que não é você. Tudo bem, é posso só a rede comentar social. aí que ninguém vai não ver. é tudo bem, entendeu? É a sua extensão, é com quem você está se relacionando. E aí junta com aquela questão de, óbvio, algumas expressões, algumas coisas da linguagem, como caixa alta, você sabe que a pessoa tá gritando. Mas outras coisas não, você perde meio, sabe aquela questão, será que foi irônico, não foi? Sim. Será que pra quem foi, não foi? Enfim. Então, acho que tem vários elementos. E aí eu só trago um pouquinho a questão da educação. Eu gosto muito de falar, eu trabalho muito com educação e eu acho que isso é muito importante. Aquela questão de media literacy, educação para as mídias, sempre precisou existir. Né? Se a gente pega as mídias tradicionais, como jornal, revista, televisão e rádio, sempre precisou de a gente entender ali quem é aquele interlocutor, quem que tá falando ali, quais são os interesses, enfim. E aí quando a gente passa para a internet, enfim, a gente precisa, para os veículos de notícia que agora estão e tudo mais, a gente precisa entender qual é o meio, a gente precisa entender qual é o meio, sabe? Para saber
Enfim, é o Facebook. Poxa, o Facebook não é uma empresa pública, uma coisa assim. É uma empresa privada, entendeu? Quem somos nós? O que nós estamos falando? A gente precisa realmente entender quem são os interlocutores, porque a gente saiu daquela questão de um para todos. Estamos todos para todos. Eu posso ser consumidora, mas eu também posso ser aquela que vai passar a informação. Então, a gente precisa entender qual o tipo de informação. A gente também tem que trazer a nossa responsabilidade como indivíduo de, poxa, eu vou passar uma informação, mas eu tenho também uma responsabilidade, sabe? Por trazer e formar as redes sociais uma coisa mais ética, enfim, mais friendly, vamos dizer assim. Também é a nossa responsabilidade, sabe? Também só jogar a culpa em tudo. E aí eu acho que falta um pouco disso, sabe? De educação, de a gente saber como filtrar as informações. Pode parecer básico, mas não é. As pessoas não sabem, às vezes, o que é um anúncio, o que é um conteúdo pago, e aí por isso que vem muito, até o CONAR, né, já se posicionou. Sim. Poxa, se é uma propaganda que está sendo no Instagram, se é uma publicidade, precisa estar conteúdo pago. Aí veio o TSE, partindo mais para eleições, nas resoluções, né, porque permitiu a propaganda na internet, falou, tudo bem, pode ter impulsionamento de conteúdo, mas precisa ser de uma página, né, que fale que é um conteúdo pago, né, que é o impulsionando, que é uma propaganda eleitoral e tudo mais. Ou seja, volta de novo, é informação e transparência. Mas eu entendo que a sociedade ela precisa ser educada para isso e nós também precisamos sair da nossa zona de conforto e falar, peraí, eu preciso, então, eu vivo num ambiente democrático, eu preciso entender o que aquela pessoa disse, eu preciso ver outras coisas e eu preciso entender que a internet não é o Facebook nem o WhatsApp. A gente precisa entender que a internet vai muito além do que isso. E a internet muito ainda além. assim não é um retrato fiel de 100% da sociedade, né? Exato. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não é... A gente tem, sei lá, 60% da população conectada, Exato. mas ainda tem os 40% que não estão na internet. Exato. Tem aí toda uma questão de banda larga, né? De acesso à internet. A gente entra em outra discussão. E realmente, e isso não precisa ir lá, nossa, no Brasil afastado. Tem o CGI, ele publica, né, a TIC domicílios, de acesso e tudo mais. Se você for ver, eu posso ir, sei lá, um pouquinho, sei lá, sair 25 quilômetros do centro de São Paulo e já tem gente que não tem acesso, ou tem acesso precário. Então, assim, o que as nossas escolas estão passando, o que até o próprio Estado, em termos de políticas públicas. Eu fiz um levantamento de projetos de lei que eram voltados a fake news, por exemplo. Primeiro, qual é a definição de fake news? Sabe, é só notícia que é falsa? Que sabidamente é falsa. Que você não gosta. Sabe, é o que é, né? Eu acho que aí a gente entra numa questão de desinformação, que vai muito além. E aí a gente, poxa, em nenhum desses projetos, até agora os que eu li, não posso dizer em total, eu fiz um levantamento, acho que dava em média de 24 a 26 projetos de lei. Pouco, eu não li todos, mas até agora o que eu li não tem nada voltado à educação. A educação digital, A educação digital. O Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, que é uma lei que trata das diretrizes e os princípios para o uso da internet no Brasil, tem lá um artigo sobre... Que já é tarde, né? 2014. Exato. Que tem um artigo que fala em toda a questão de políticas públicas, o Estado ele tem um dever, a sociedade tem um dever. Só que assim, você vê na TV alguém falando sobre sabe? Assim, você não vê isso. E aí fica a pergunta, entendeu? Né? É como muito é que difícil. A gente combate essa desinformação? Porque uma coisa que eu vejo, né, na minha bolha, nos meus círculos todos, é que as pessoas, e é um problema, até como jornalista eu vejo, a gente tem, aqui no Brasil, não tem uma tendência, de ideologias dos veículos, dos canais, das empresas de mídia, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente sabe que a Fox News é claramente pró-Trump, a gente sabe que, né, a gente tem essa noção. As pessoas, quando estão ali consumindo aquele conteúdo, elas sabem que aquele jornal pode privilegiar tal político ou tal partido e em detrimento de outros políticos e outro partido. Aqui no Brasil a gente já não tem. Então já tem essa ilusão de imparcialidade. Que é uma ilusão. Que já é, a imparcialidade por si só já é uma ilusão, mas isso é assunto para outro episódio, né, Murilo? Sim. E aí a gente vai pra rede social que não tem, né? Então, acho que isso também é uma questão, que aí você não tem o senso crítico. De falar, pô, mas esse cara, ele óbvio que não vai falar bem desse político porque ele é a favor do outro político. Ou o contrário, ou sei lá, alguém que seja
fã, sei lá, mais Sabe qual que eu acho que é o simpático com a problema? anarquia, ele não vai falar bem de ninguém. O problema é que eu acho que o nosso período histórico é um período de desconfiança das instituições. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se você for trabalhar uma campanha falando para as pessoas isso, se for partir do governo, as pessoas não confiam no governo. Não confiam. Se partir de uma emissora de TV, as pessoas não confiam na emissora de TV. Então é muito complicado. Eu mesmo achava que o TSE, nessa eleição, fosse trabalhar essa parte das fake news, né? Porque eles têm um horário, né? Uma verba para trabalhar essas questões. Mas, assim, ficou naquela mesma coisa de sempre, sabe? Veja as propostas do seu candidato. E a gente vê, tipo, a maré de fake news que tiveram nessa eleição. Pros dois lados, né? Eu acho que as ações foram muito pequenas pelo que já se esperava. Eu acho que o que aconteceu nessas eleições já era esperado. Tanto era esperado que o TSE, quando teve todas as resoluções, eles criaram um grupo, chamaram até o diretor do FBI para discutir fake news aqui no Brasil e tudo mais. E não é novo, né? A gente viu toda essa onda antes, né? As campanhas anteriores, por exemplo, em 2016 do Trump, isso já foi muito falado, né? Toda a questão da pós-verdade, que foi a expressão que o dicionário Oxford elegeu como a expressão, a palavra do ano em 2016. De 2018 vai ser fake news, inclusive. Então, assim, ou seja, e a gente fica pensando, eu acho que também é uma questão estrutural, e eu vou além. O nosso sistema tradicional de educação, você pode ver, até cultural, divergir não é uma coisa legal. Não. Você não pode divergir porque é falta de respeito. Você encara diversão como se fosse uma saudável. agressão física, Exato. né? E a gente tem que começar a entender que divergir, tudo bem. Aliás, eu acho que essa questão de discussão sobre diversidade traz isso, né? A gente precisa amplificar nossas diferenças. Diferenças de opiniões, diferença de raça, de etnia, de gênero, mas de opiniões também, assim, pra gente chegar e ver o que a gente pode fazer de uma sociedade mais justa, sabe? Que possa beneficiar a todos de alguma forma. Mas quando a gente pensa essa discussão toda dentro de uma rede social, ela faz parte de uma bolha. Ela não faz... Será que como todo um todo, mundo que tá né? lá, que precisaria ouvir essa mensagem, tá nessa bolha? Gente, é um jogo mágico de espelhos em que bolhas estão dentro de bolhas. Exato. Estão dentro de bolhas. Bolha da bolha. Quer ver da bolha. Um fenômeno de bolhas? São os influenciadores digitais, os criadores de conteúdo, eles têm suas próprias bolhas. Sim. E essas bolhas são super almejadas. As marcas desejam fazer parte dessas bolhas. Por quê? Porque é uma forma de eu alcançar uma pessoa que me interessa. Então, existem vários sistemas que estão se formando e estão derivando de uma plataforma, de uma coisa que há 10 anos a gente nem considerava dentro de uma estratégia de marketing de uma empresa. E hoje em dia é praticamente a primeira discussão. Com feijão. Exatamente. Então a gente tem que estar lá. Só que, puxando a parte do debate, o que eu menos vejo é debate numa rede social. É gente falando a opinião. Você quer ver o como? Você olha comentário. Comentário. Eu fujo porque chorar. me embrulha o estômago. É de chorar. Mas é lá que você vê realmente as pessoas defendendo as ideologias, as opiniões delas. Muitas vezes. A gente tá num momento que as pessoas só querem ser ouvidas, né? Então, que tem a ver com o que a Andrea falou, que é uma questão de ego. Então, eu quero ir lá, eu quero fazer um comentário, eu quero like no meu comentário, e eu não quero ninguém que venha falar que é diferente do que eu acabei de dizer. Não quero. É razonite. Então, se você fizer isso, eu vou bloquear você. Razonite. Como é que é? Razonite? Eu vi esses dias nas redes sociais. Eu fiquei lá na pena e tava lá um texto, assim, que chamava Razonite. O mal do século é Razonite. Você tem que estar certo. Exato. E assim, você não pode discordar. Então, assim, eu acho que é uma reflexão a gente como indivíduo, assim, sabe? Eu acho que antes de a gente falar de tudo isso e de endemonizar a tecnologia, né, como costumam fazer, a gente tem que pensar quem nós somos, assim, como isso impacta a nossa vida social, enfim, de a gente saber que nós não somos os senhores da razão e que tudo bem se a gente errar um dia, entendeu? Se a gente não tiver certo, entendeu? E tudo bem se eu divergir da Clarice, ela divergir de mim e a gente vai seguir bem, assim. Então, eu acho que essa questão de redes sociais é, assim, de a gente entender que as redes sociais, sim, é uma extensão,
elas são uma extensão, então o que a gente fala lá pode ter consequências, pode não, e tem consequências, né, no mundo real, se a gente pode dizer assim, no mundo físico. Desde 2014, né? Exato. Vide aquele comentário de uma menina que fez no Twitter e foi processada. Exato. Tem vários casos Sim, hoje, tem infelizmente, vários. que Hoje já tem Pra muito. mostrar, né, que não é só uma... Mas eu acho importante até pra galera É. parar de desconectar, descolar as duas realidades. Sim. E falar, não, o que eu falo lá tem repercussão Tem aqui. vários exemplos, tá assim, tudo de- junto. Eu acho que um exercício bom é você falar, eu estaria falando isso se eu estivesse olhando na cara da pessoa. Esse é um ótimo. Exato. Nossa, é bem a realidade. Mas isso daí, mesmo. a gente tá falando de pessoas normais que têm seus perfis e contas normais. Mas existe todo um exército de bots. Um exército e de fakes. bots e fakes e gente que se vende, que é perfil real, mas vende o espaço pra poder publicar um conteúdo de uma campanha X e tal. Então, é um grande mercado, é trabalhar por muitos lados diferentes, né? O Twitter recentemente mostrou que eles excluíram 9 milhões de contas que eram bots. Teve essa iniciativa, né? Eles precisam limpar a base, porque é muito do bot, ou do fake, ou do ghost, que vai sujando a plataforma e vai ajudando a disseminar todas as coisas que não prestam. Sim. E aí, tanto que eles tiveram uma valorização recorde, o Twitter, depois dessa ação. E eles tentam fazer isso muito, mas existe também essa outra indústria de fazendas de cliques, de fazendas de bots, e que as pessoas compram seguidores e compram curtidas e compram visualizações. Por quê? Por causa do ego inflado, por causa do narcisismo, porque elas querem ser... É a economia dos cliques, né? A nova economia Posso pôr um digital. pouquinho mais de lenha nessa Vai lá. fogueira e dizer Pode. que o marketing também tem um pouco de culpa Sem nisso, né? dúvida. Porque a gente não tá mais... E agora acho que isso tá mudando, mas a gente não vai mais pro lado de olhar a qualidade do engajamento da audiência daquele influenciador. Sim. A gente tá... Ou daquele produtor de conteúdo. A gente quer ver número. Então, eu falo que assim, isso daí é culpa de todo mundo. E ninguém tá fora dessa culpa, não. A marca, Infelizmente. eu falo muito que, na verdade, tudo que a gente acha ruim, a culpa foi nossa há uns 5, 6 anos. Porque quando a gente começa a cobrar as coisas sem meio saber por que tá cobrando, lá na frente a conta vai vir. E esse negócio dos seguidores é exatamente isso. Eu tenho que ter seguidores porque eu tenho que ser atraente pra marca, mas eu demoro... Fazendo direitinho, organicamente, certo? Eu demoro muito mais tempo do que se eu for lá e comprar 10 mil, 100 mil seguidores. Só que aí a marca só quer olhar o número de seguidores, não quer olhar o engajamento que eu tenho por trás. E assim vira uma grande bola de neve. Então todo mundo, a marca, o criador, o assessor, a agência, tem um monte de gente aí que tá pagando essa conta hoje. Então, vamos dividir a conta, meninas? Vamos dividir. 3 dicas rapidinho. Como é que a gente faz pra deixar a nossa bolha um pouquinho mais fina, digamos assim? E aí, entrar conteúdo fora da minha zona de conforto. Valendo. Vamos lá. Uma dica bem prática. Escolhe, sei lá, 3 ou 4 perfis de pessoas ou marcas que pensam exatamente o oposto de você. Vai lá, segue, ativa as notificações e coloca pra ver primeiro. Acompanha essa marca Por quanto tempo? Pra vida, né? Mas assim, já que você isso que eu ia não... falar, se a gente tem que falar uma lição de casa, então assim, acompanha pelo menos por um mês. Porque, né, dizem até nos estudos de neurociência que você precisa de uns 20, 30 dias pra você mudar um comportamento, né? Uma mudança de pensamento real. Então, por 30 dias aí, acompanha essa marca, mas acompanha pra ouvir de verdade. Não pra já estar pronto pra devolver um comentário. Sem pedra na mão. Sem pedra na mão, Beleza. exatamente. E você, Andréia? Bom, eu acho que primeiro, e muito do que a gente já falou aqui, é primeiro entender. Entender que nós somos vulneráveis, que nós podemos ser manipulados de uma forma ou de outra. E fazer essa reflexão de ouvir mesmo. Eu também concordo com isso. Entender e ouvir. As duas acho que práticas. Vamos entender primeiro como funcionam as redes sociais, de onde vem, quem tá falando, e que eu posso ser manipulado sim. A minha razão, eu posso estar errada. Pode não, né? Você é. Eu estou errada. E ouvir, acho que isso é muito verdade. Eu acho que, por mais que seja difícil, ouça as pessoas. Outro dia eu assisti um TED Talks que foi muito bom. Ela falou assim, chame uma pessoa para almoçar que tenha divergências com você. É isso, pra você ouvir outras Dica pessoas. prática. Chame outras pessoas para almoçar. Para almoçar, não vamos cara a cara e falar,
que você pensa sobre... Eu quero ter um diálogo mas não vai de verdade. já preparado pra discutir. Exato, É diálogo, exatamente isso. É Deixa as armas na diálogo. mesa. Tira tudo isso e fala assim, eu quero te ouvir, eu quero saber o porquê que você pensa isso e tudo mais. Isso é um exercício difícil, Nossa, mas eu muito. acho que a gente tem que pensar, porque aí a gente consegue passar para as redes sociais. Aí se você, enfim... Começa, assim, deixar aquelas pessoas falando e ver. Eu acho que esse é um momento de reflexão. Eu acho que a gente tem que pegar tudo isso que tá acontecendo e refletir. E seguir, eu acho que também é legal a gente seguir, sair um pouquinho da nossa bolha rede social. Começar a ler outras coisas, o que outras pessoas estão dizendo. Enfim, ser um pouco mais... A gente tem um histórico, né? Fala que brasileiro não gosta de ler. Eu acho que é o momento de a gente mudar isso. Falar, não... Bora ler. Não precisa só ler, né? Tem tantos E ver as vídeos, ações, e tem tantos podcasts exatamente. de qualidade. Vai buscar uma Exatamente. fonte boa, né? Vou tirar o ler. Buscar. Buscar fontes diferentes, assim, do que a gente... Tem uma ação... É a dica do ET Bilu, né? Busque conhecimento. Tem uma ação em 3 passos. É assim, a primeira... Pra gente fazer uma mudança, primeiro a gente tem que fazer na gente, né? Que é super complicado, já é um passo difícil. Então, se você não concorda com alguns assuntos, alguns temas que não fazem parte da sua bolha, vai você buscar conhecimento de outras bolhas para entender. Você entendeu essas bolhas? Vai conversar com outras pessoas próximas, amigos, família. Começa a conversar com essas pessoas e debater sobre esses assuntos. Passou dessa fase, aí você começa a falar com desconhecidos, para você conseguir levar para as pessoas, porque é um papel social, não deixa de ser. Não adianta a gente só ficar aqui reclamando que a bolha existe e que a coisa é Mas como ficar na bolha. Mas ficar na mas nossa ficar na bolha. Então, é importante a gente começar a ajudar, ter essa educação midiática, essa educação digital para outras pessoas que às vezes estão muito perto da gente, estão cometendo um deslize que a gente está conversando agora. Posso só comentar Claro. alguma coisa? Eu sei que Sempre. isso já termina. No Deve, final, a por gente favor. deixa assim esse DM de massa. Não, Mas assim, tá é só tranquilo, porque tá na hora eu tranquilo. queria falar da questão dos bots. Eu acho que a gente tem 2 coisas pra falar dos bots. Primeiro, né, tem aquela coisa que todo mundo fica, ai meu Deus, bots é coisa do mal e tal. E aqui eu vim defender um pouquinho os bots. Eu, advogado, então vejam, então não é ruim, porque Olha hoje só, eu estou olha defendendo os só. bots. Eu acho que, novamente eu volto, o problema está na informação e na transparência. Porque os bots, eles podem ser usados para coisas muito legais. A gente Como, teve um por episódio exemplo, sobre chatbots. Foi. Como, por exemplo, a gente Muito bom, por divulgar Obrigada. projetos, ideias, sabe? De como eu chego, atrair mesmo o eleitorado, entendeu? Com os candidatos. Mas isso era uma coisa muito legal de você, até de uma ação, de uma empresa que quer fazer todo um lado social. Poxa, os bots, ele tá aí pra isso. Eu posso usar os bots, colocando lá, esse é um bot, tal. O problema dos bots é quando entra nisso. Aí é compra, e aí pra justamente você ferir, né? E você alterar a percepção da realidade. Porque quando você vai no Twitter e vê um monte de gente sendo a favor de um candidato, quando na verdade não está, é só um monte de bots comprados que ficam ali. Inflando. E eles estão cada vez mais próximos do que é o humano. Sim. Antes a gente sabia exatamente quando era um bot ou não. Hoje E hoje não já tem é. pesquisas que mostram que não. Ou seja, novamente eu volto, a gente precisa Todo mundo de passando educação no teste de digital. Turing. A gente precisa de uma educação digital. Que não vai ser... E educação digital não é a medida que todo mundo quer, porque todo mundo quer uma medida pra agora, que amanhã ninguém mais não. sofra mas desse mal. nada na rede Mas social o é que de a um gente dia vai pro outro. fazer é, assim, plantar agora para que as gerações futuras tenham mais essa consciência, entendeu? Porque algumas gerações, a gente vive num momento de transição. Algumas pessoas que vivem entre nós, era da época que não tinha isso. Então, pra eles é difícil você entender. Eu falo isso da minha mãe. A minha mãe era pra entender, ela fala, eu não entendo nada desse negócio de bots, mas olha, eu acho que eu compartilhei uma notícia falsa. Isso é difícil. Mas e assim, a gente Pode precisa acontecer. Uma coisa que eu para falo- gerações futuras, entendeu? Mas ninguém quer muito na educação, mas eu sou a favor de ter muito isso. Uma educação coisa que é eu falo sempre. sempre aqui é que as gerações mais antigas, elas têm uma dificuldade nessa questão de notícias falsas, porque elas já vêm dessa herança da credibilidade da mídia tradicional, que, por mais que tenha um enviesamento de uma emissora para outra, são profissionais que estão fazendo aquele conteúdo, então o que passava tinha que ser minimamente verdade, né? E enquanto hoje em dia, se o seu gato andar em cima do seu computador e escrever alguma coisa, é uma notícia ali e você pode compartilhar tendo em mente que é o mesmo peso de uma mídia grande, né?
Eu ia falar outra coisa, o que eu ia falar? Adoro quando ele faz isso, ele sempre esquece. Mas eu vou aproveitar o seu gancho, enquanto você tá aí lembrando. As meninas comentaram de teóricos. Eu gosto muito de um cara chamado Clay Shirky, que é um entusiasta. Ele é até feliz em relação à revolução das mídias sociais. Que ele fala que antes, exatamente, você precisava de uma empresa, de uma gráfica e de uma equipe muito grande investimento para você produzir um jornal. Hoje você tem internet, então o cara pode fazer o jornal dele no blog. E aí você tá tirando a exclusividade dessa produção de conteúdo dos jornalistas, que são a profissão. Você quer entrar mesmo nisso? Não, só vou comentar. É só pra deixar a reflexão. Você tá tirando essa exclusividade. Assim como, por exemplo, quando a gente estava na Idade Média, você tirou a exclusividade da produção dos livros dos monges que ficavam lá enclausurados nos mosteiros e copiavam cada livro à mão, quando você trouxe a prensa. Então, a gente tá passando por essa revolução hoje, e isso tá gerando uma série de questionamentos. Sim. E aí, eu acho que é uma questão que entra no que você falou, Murilo, de tudo o que aquela geração que estava acostumada de só pode produzir notícia, quem é jornalista, quem tá ali trabalhando naquele veículo, podia fazer, e hoje não pode. Só que eu acho que o que veio com essa geração desse paradigma de mídia, empresas de mídia, é que elas não conseguem, elas acham que todo mundo é jornalista. Elas não veem que pode ser que algumas pessoas não estejam fazendo o mesmo trabalho com a mesma seriedade, e pode ser que alguma coisa ali não seja exatamente verificada. Então, acho que cabe de novo à educação e a gente a fazer todo esse trabalho de mostrar que, olha, aqui pode ser que realmente o cara tenha um trabalho de apurar a notícia, mas pode ser que ele só esteja ali fazendo para se divertir. Sim. Então, a gente tem que educar esses novos velhos usuários para entender, para ter esse senso crítico. Sim. Então, analisar... É que a gente tá no meio do negócio, né? A gente tá no meio do furacão. É. Mas é aquela história, você vai consertar o carro com a roda andando. Exatamente. É o que temos Sim, pra hoje, né? sim. Vai ser o nosso remédio A gente vai ter novo. respostas que a gente vai ajudar a construir, Sim. né? E eu sempre falo, o problema não é a tecnologia, mas é o que a gente faz com ela. Concordo. Sim, a gente sempre fala isso aqui no podcast. Concordo totalmente. Mas eu acho que, assim, as mídias tradicionais, elas também já entenderam que elas têm esse papel de educar. Acho que o próprio projeto Comprova, que é de fact-checking, são Comprova. dos grandes veículos de notícias, Financiado, entendeu? inclusive, pelo Facebook. Sim. Exato. A gente teve um episódio sobre fake news, que foi o segundo, né, Mo? Foi. Sim. Com o Sérgio Spagnuolo. Nem sei se eu falei certo, mas se eu não falei, desculpa, Sérgio. Sobre fake news. E ele é editor da agência Aos Fatos. E fez todo um levantamento na época do assassinato da Marielle Franco e do motorista. E tinha até um passo a passo. Então, você recebeu um negócio, primeiro tu tem que questionar. Sim, eu Sim. vi. E aí É muito tinha legal. todo um monte de questões. Bem e a gente legal tem que esse fazer programa. isso sempre, né? A gente tem que se questionar sempre. Murilo, acho que você não lembrou do que você ia falar, né? Não, é totalmente relevante. Eu ia falar que eu sigo um bot do Tim Maia no Twitter. Muito bom. Mas esses bots e esses perfis fakes no Twitter tem umas coisas muito divertidas. Eu adoro seguir o criador. Gente, criador! Ele vou seguir é esse. sensacional, é muito legal. Mas o E criador tinha não é um bot. Não é um bot, ele é real, mas ele é fake. Mas é tem uma vários pessoa, mas- perfis que não são reais, que tem muitos milhões de seguidores. Sim, que são influenciadores. Que são entre influenciadores, exatamente. Mas, bom, eu acho que temos um episódio, temos um debate, temos Temos. uma provocação pro pessoal. Meninos, vocês têm alguma consideração final? Alguma dica de conteúdo pra ver, ouvir, ler? Pra quem estiver ouvindo a gente? Eu acho que dica, assim, de leitura... Não, primeiro, né? Não seja o Facebook e o WhatsApp a sua fonte de notícias. Por Importante, favor. Eu vou bem ser importante. muito prática com isso. Óbvio, a gente tá ali, a gente vê, mas assim... Sempre vá ali, sempre tem outros veículos que a gente pode entrar no dia a dia e ver, enfim... É isso. E eu acho que, assim, acompanhar muito do que os centros de pesquisa e tecnologia estão falando. Acho que tem
podcasts como o de vocês. Eu acho que é Mas uma coisa que centro de pesquisa que você acha muito legal e um trabalho sério e bacana de acompanhar? Pra gente Tem dar o Internet Lab, vou falar dos Internet brasileiros. Lab. O Internet Lab é muito legal. Eles fizeram até, junto com o Pablo Hortelada, eles fizeram uma campanha de sobrevivendo nas redes. E é muito legal que fala bem pra todo mundo, assim, num termo super prático. O que são bots, o que são algoritmos, como conviver nessas redes sociais. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, eles também têm diversos conteúdos sobre isso, tanto que um dos diretores tem um blog no UOL, inclusive, e ele traz várias coisas legais para fazer a gente refletir. Todo esse tempo de campanha, ele trouxe várias coisas. O Ronaldo Lemos, que é um também dos diretores, então Eu já acho li que Ronaldo fica Lemos. a dica aí de ver. A Wired, né, que é todo tem um monte de perfis e tudo mais, mas Que é eles inglês, trazem, né? é inglês, mas assim, quem quiser aprender inglês, quem Também quiser, né, fica a dica. e já fica a dica de ver, foi How Humans Get Hacked, porque foi esse que eu falei que foi o Yuval Noah que participou. Isso é muito legal, porque fala justamente como nós podemos ser manipulados e que a gente precisa entender que nós somos vulneráveis. Assistam Netflix. Netflix também, quem não gosta. Netflix adora Mad Men, eu acho que é uma série que fala muito sobre Muita gente isso. já falou disso. E House of Cards. Que é um caso mas é de porque Big Data, você sabe, é um caso né? de Big Data justamente porque tem uma temporada que fala muito sobre isso e foi de lá que eu tirei minha tese de mestrado. Incrível! Viu? Nossa, Netflix que é legal. cultura. Sim, total. E você, Vanessa? E eu vou deixar uma reflexão pra pegar carona no que a Andrea tava falando, que às vezes a gente fala assim, eu vi uma notícia no Facebook. O problema não é você se alimentar da plataforma, mas é você ir além e falar quem é que postou realmente aquela informação, de você ter uma seleção de fontes que vão te dar uma informação legal e sabendo que a rede social, ela muitas vezes apresenta uma existência filtrada. Então, são filtros, e são camadas, e são versões. Que são então, recortes. E são recortes. Então, é sair um pouco do ideal de que aquilo que está publicado é a verdade absoluta e se responsabilizar por ir atrás da sua própria informação. Então, tá, né? Depois dessa... Obrigada, Andréia. Obrigada, Vanessa. Isso foi um prazer. Vocês querem fazer algum merchan? Não, eu espero que Espaço todo aberto mundo aí. tenha gostado do nosso debate. A gente vai colocar todos E é os só links o começo, né? na Eu acho que é descrição. isso. Acho que é o momento agora de refletir. Eu acho que esse aqui é só um pouco do que pode. Porque Sim. aqui vejo que é um assunto bem multidisciplinar. Você pode ir pela parte técnica, você pode ir pra parte social, exatamente. você pode ir pra parte de marketing, de neurociência, de biologia, pra entender, enfim. E quem quiser continuar conversando comigo, por exemplo, eu tô lá no Instagram, @vanessa.digital. Então tá bom. Maravilha. Obrigada, pessoal, que ouviu a gente. Muito obrigado. Muito pela obrigada. Fica aqui a presença, todo lição mundo. de casa pra quem quiser sair da sua bolha. E é isso. Até a próxima. Só lembrando mais uma vez que agora a gente tá no Spotify. Estamos no Spotify também, Boa. novidade. Se vocês puderem também, se você nos ouve pelo iTunes ou pelo Apple Podcasts, você nos avaliar com 5 estrelas, você ajuda muito a gente. Então, é isso. Obrigada, pessoal. E é isso, só Obrigado. pra complementar, quem quiser também falar comigo, é pelo LinkedIn. Andréia Santos, só me procurar lá. Tá lá, advogada, Karine. E é isso. Então tá bom, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.